Paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar a vida de Jesus através das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos dar sequência à vida de Jesus estudando o Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 15. É muito linda essa passagem, como todas as outras, mas essa fala muito ao meu coração e diz o seguinte: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que era de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não serão bastante para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: perdão, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém? À luz desse texto, eu quero meditar com vocês em 4 partes, sempre assim, para a gente não ficar muito cansativo, para você depois poder refletir também um pouco mais. Mas a ideia é que você leia com mais simplicidade, mas sem perder o respeito e a profundidade de cada mensagem dessa escritura vai trazer para nós, combinado? Então, hoje nós vamos pensar no seguinte: Jesus, ele pode multiplicar. Então, aqui a ideia é a multiplicação de pães e peixes. Mas, se você pensar bem, dos versículos 1 ao 4, Jesus, ele observa a multidão que está seguindo. Então, não só a multidão ali, daquelas pessoas que estão atrás de milagres, que estão atrás de curas, muitos estão atrás de palavras, muitos... Então, assim, Jesus está observando tudo isso. Ele observa a multidão, a intenção de cada coração que está seguindo. E ele também, ele quer ensinar ao quem está ao seu redor. Tanto que, dos versículos 5 ao 9, ele pergunta assim: Felipe, como é que a gente vai comprar pão aí para esse pessoal todo? E aí o Felipe: só tenho 200 dinheiros aqui. Aí o outro vem e fala assim: olha, tem uma outra pessoa ali no grupo que tem aí 5 pães e alguns peixinhos. O que você acha? Porque assim, naquela multidão, imagine um jovem, né, já leva o seu lanchinho, já põe lá os pãezinhos, o peixe, e ele vai seguindo Jesus, cada um, né, levando, alguns levam o seu lanche, outros não. Aquele jovem estava levando o seu lanchinho, né? E aí ele também se preocupou com aquela multidão. Então os discípulos viram, né, aquele jovem com aquela bolsinha lá, com aqueles pães e peixe, e falaram: Senhor, olha, tem um rapaz ali, mas só isso aqui. Como é que a gente vai alimentar quase 5.000 pessoas? Então, Jesus sabia o que ia fazer, a Bíblia diz. Jesus sabia o que ia fazer. Mas ele quis saber o que as pessoas que estavam mais próximas dele pensavam a respeito. Então, eu coloquei o seguinte, que Jesus, ele quer saber como que você vai resolver o problema. Porque ele está vendo, ele está observando, ele está do seu lado. Então ali do lado do está lá: olha, vendo aquele pessoal, e agora, hein? Como nós vamos resolver aquele problema? Aí
vem a visão humana. Olha, eu só tenho 200, olha, tem um cara que tem ali um peixinho, um pãozinho, então o que a gente vai fazer? Então a nossa visão humana nos limita ao nosso raio de ação, porque nós somos humanos. Aí Jesus então fala o seguinte, olha, tudo bem, é só isso que tem? Pede para sentar em grupo, todo mundo se sentou, se agruparam. Jesus então pega aquele pouco que as pessoas achavam que era pouco para alimentar 5.000, ele levanta para o céu, agradece ao Pai e aí pede, coloca nos cestos e acontece aquela multiplicação. E a Bíblia diz que as 5.000 pessoas são alimentadas. Ainda sobra, ó, não perca nada, hein, que você está recebendo de Deus aí. Olha que bonito, não, ó, sai recolhendo o que sobra. Né? E eles vão lá, pegam o cesto e saem recolhendo lá o que sobrou e as pessoas também estavam saciadas. Então Jesus, eu aprendo, né, aqui, que ele se preocupa com as pessoas que o seguem. Ele sabe no finalzinho, quando as pessoas viram aquele outro milagre, ele multiplicando pães, as pessoas, opa, esse é o profeta. Então no coração daquelas pessoas, aquele profeta teria que vir para liderar aquele povo, para ser o rei ali humano, para liderar aquele povo para sair do domínio de Roma. Então muitos pensavam assim, Jesus fala, opa, deixa eu sair aqui porque esse grupo que está aí está pensando que eu sou esse profeta que vai liderar esse povo fisicamente contra os princípios, contra a sociedade, contra as regras. Não. Jesus ele veio para ser um outro líder, um outro rei, uma outra pessoa diferente do que aquele grupo estava pensando. Então ele sai novamente sozinho para orar, para conversar com Deus, com seu Pai, para manter firme o propósito de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que ia liderar o povo, não com guerra civil, aquele que lidera até hoje essa guerra espiritual que nós sabemos que existe, e é essa guerra aqui que nós temos que estar com Ele, do lado vitorioso. Então Jesus, ele conhece as pessoas que estão ao redor, ele quer saber qual é a minha opinião, qual é a sua, para que você entenda que a nossa ação é limitada, mas que ele pode dar uma solução divina, porque ele tem a visão divina sobre as coisas, porque ele é o próprio Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Obrigado mais uma vez pela sua companhia, espero que Deus fale ao seu coração. É claro que aqui nós estamos levantando alguns itens, mas o importante aqui não é essa mensagem para você, não, aqui o importante é que você aprenda a ler a Bíblia e perca o medo de ler, que esse livro crie vida no seu coração. Então nós estamos lendo aqui, meditando algumas coisas, mas o Espírito Santo pode falar muito mais no seu coração quando você estiver lendo sozinho, na sua casa. Então você tem que ter esse momento a sós com Deus, assim como Jesus sai daquela multidão no final, cada um pensando uma coisa, e sai sozinho para o monte. É necessário que eu e que você saímos constantemente para falar com Deus, para ter uma visão melhor da situação. Tá bom? Um beijo para você, obrigado pelo carinho. Continue conosco nesse projeto Professor da Bíblia. Hoje nós vamos ler a Bíblia de ponta a ponta para nós podermos crescer e sermos cada vez mais dependentes de Deus. Tchau!